Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos internautas, caros amigos que nos acompanham através da Rádio Boa Nova, nossos votos cordiais de muita paz. Do ponto de vista psicológico, as criaturas humanas somos herdeiras de muitos mitos. Esses arquétipos que se encontram íncitos em nosso inconsciente profundo respondem por muitos dos nossos conflitos, das nossas necessidades, das nossas buscas, porque invariavelmente trazemos culpas de atos impensados, de realizações infelizes, de comportamentos esdrúxulos e fora da ética. É natural, portanto, que exista em nós uma boa cota de masoquismo e que façamos sempre o elogio do sofrimento, como na tradição cultural, o elogio da loucura, ao invés da dedicação à ordem, à beleza, o encantamento às coisas fascinantes da vida. Esse mecanismo de culpa exige do nosso comportamento a punição. E é muito comum reencarnarmos-nos dominados pela timidez, por transtornos fóbicos, pela ansiedade e principalmente pelo medo de algo que não sabemos o que é. É a herança da culpa que está colocada em nosso mundo íntimo, aguardando a oportunidade da reabilitação. Essa culpa individual responde pela culpa coletiva da sociedade, o que levou determinados indivíduos dotados de profetismo e de paranormalidade a apresentar um Deus à imagem e à semelhança da própria criatura, com as suas paixões, com os seus sentimentos, predominando a imagem de um Deus cruel, vingativo, insensível à nossa dor, perverso. A Jesus, na condição de psicoterapeuta especial, coube a sublime tarefa de desvelar Deus como sendo o amor, e de retirar de Deus aquela face antropomórfica, para nos apresentar essa visão cósmica, na qual nos encontramos mergulhados, fascinados pelas sublimes leis de justiça, mas também de misericórdia, de amor e de compaixão. É natural dessa forma que exista a culpa coletiva e, naturalmente, a necessidade de uma punitiva manifestação da divindade. É por isso que, periodicamente, aparecem em nosso comportamento as manifestações a respeito do fim do mundo, da destruição do mundo, e referindo-se ao planeta que nós habitamos, da sua desintegração e de uma série de desgraças que deveriam cair sobre a cabeça desses seres desditosos que somos nós. Essa necessidade punitiva olvida que Jesus veio exatamente para que nos libertássemos de qualquer manifestação de culpa, de pecado, através do amor.
O espírito Joana de Ângeles anota que nos dicionários do futuro desaparecerão duas palavras em nosso idioma: culpa e pecado. Porque a culpa, depois que está estabelecida, merece punição. E o pecado exige um castigo correspondente. Essas palavras deverão ser substituídas pela responsabilidade. Não somos culpados pelos nossos erros. Eles fazem parte do nosso processo antropológico da evolução, da nossa ignorância a respeito da verdade. Então, ao invés de nos considerarmos culpados, devemos colocar em nossa mente que somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos, bons ou negativos, porque serão esses atos negativos que nos ensinarão a não mais os cometer. O egrégio codificador da doutrina espírita interrogou as entidades venerandas a respeito do bem. E esses mentores da humanidade elucidaram que o bem é tudo aquilo que é conforme às leis de Deus. Equivale dizer que é tudo aquilo que está dentro dos soberanos códigos que se encontram no universo e que o mal é a ausência deles, é a sua desobediência, deixando filosoficamente a impressão de que o mal não existe. O mal é resultado do equívoco, é semelhante à sombra, que tem uma existência transitória até a chegada da luz que a dilui. Dessa maneira, o bem sempre sobrepuja, mesmo aquilo que em determinado momento pode parecer um grande mal, porque ensina o indivíduo a não mais tropeçar no que lhe proporciona desgaste, aflição, desagrado, injúria, que nós chamaremos o mal. É natural, portanto, que com essa colocação otimista e justa da Boa Nova, essa culpa ancestral ceda lugar à responsabilidade da reabilitação pelos equívocos que praticamos ao largo do nosso processo reencarnacionista. Face a essa tradução de criaturas culpadas na tradição bíblica do Deus punitivo, é que periodicamente surge, no contexto sociológico, a proposta do fim do mundo. Eu tenho 84 anos de idade e já vi o mundo acabar-se 14 vezes. Periodicamente anunciado que estávamos às portas da grande hecatombe e que a terra seria desintegrada e as criaturas humanas seríamos consumidas. E eu me perguntava em quê? Já que acreditamos na imortalidade da alma, é claro que apenas nos transferiríamos de um cenário para o outro. A Terra é um cenário transitório, pelo qual as criaturas desenvolvemos as nossas aptidões internas, o Deus cósmico que jaz em nosso mundo profundo, para que ele desabroche em um oceano de bênçãos, que são a plenitude e a paz. Então jamais o mundo se acabaria com a extinção das criaturas humanas, porque vivemos em um universo de ação, no qual não existe o repouso, tudo é movimento. E é natural, conforme a segunda lei da termodinâmica, que a vida para viver consome energia,
e que essa energia naturalmente se transforma, se transmuda, até mesmo chegando ao instante em que deixa de existir, o que não significa a destruição dessa realidade, mas sim a mudança de contexto para uma outra forma de experiência evolutiva universal. Nos últimos anos, particularmente nos últimos 5 anos, a sociedade terrestre vem sendo sacudida pela perspectiva de um novo fim de ano. E eu me recordo que era muito jovem, porque, por incrível que pareçam, as pessoas idosas de hoje já foram jovens em alguma ocasião. E naquela ocasião em que eu era jovem, na década de 30, anunciou-se que o mundo ia se acabar. E Carmen Miranda apresentou a música inesquecível a respeito do fim do mundo, que dizia mais ou menos, anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. E por causa disso, naquela noite, na favela, não houve o samba tradicional. E o mundo não se acabou. E todo mundo lamentou não haver sambado, o que naturalmente foi um grande prejuízo para os favelados. Na atualidade, essa colocação vem com tintas aparentemente científicas para darem um caráter de validade. E aqueles que assim procedem referem-se ao estudo paleontológico do que se tornou o calendário maia, dizendo que o mundo se deveria acabar no dia 11 de dezembro do ano 2012, exatamente em determinado momento do solstício, às 11 horas da manhã. É muita precisão. Ademais, aqueles outros menos aventureiros deram maior amplitude. Talvez, se não for no dia 11, será no dia 21, ou quiçá, no dia 31. Mas quem viver, verá que o mundo se acabou. E é curiosa a alma brasileira, porque da última vez em que foi anunciado o fim do mundo, determinados segmentos pentecostalistas do evangelismo anunciaram nas suas igrejas que aqueles que íamos morrer deveríamos deixar em cartório nossos bens para as igrejas. E como a alma brasileira é rica de folclore da ingenuidade, muita gente transferiu os seus bens e o mundo se acabou para eles. Porque as igrejas ficaram mais nababás e eles na miséria econômica. Será que o calendário maia estabelece que o mundo se vai acabar realmente no corrente ano de 2012? E podemos asseverar que não, para conforto dos mais neuróticos. Em realidade, o mundo não se acaba, ele se transmuda. Um notável antropólogo do Museu de Antropologia da Cidade do México, o Dr. Orlando Casares, está apresentando na cidade de Bogotá algumas peças maia. Ele é um dos maiores especialistas na cultura maia e declarou à imprensa internacional que os maias não tinham a menor ideia a respeito do fim do mundo e que aquele calendário que está numa pedra especial é dedicada ao deus Tortuguero, que naturalmente representa o solo Ioctique, que é o deus dos maias, anunciando o início de um novo ciclo. No calendário maia, o ano é constituído
de 365 dias, que são dedicados às atividades sociais, culturais, civis e mais, de 260 dias, que são dedicados às festividades religiosas, ao trabalho, de consultar os deuses e viver-se sob a proteção das entidades divinas. A era Maia é constituída de 5.125 dias, o que na linguagem maia constitui um Bactrum. E esse Bactrum caracteriza um período bastante cíclico, e que em cada 13 Bactrunes, em cada 13 eras de 5.125 dias, constituía-se um período largo, em que o ano aconteceria no mesmo dia desse instante da era larga. Este ciclo, que é o quinto da cultura maia, deverá acontecer no dia 11 de dezembro, abrindo-se uma nova fase cultural, histórica, mas sem nenhum caráter de tragédia e de consumpção da humanidade. Um outro detalhe que chama a atenção dos estudiosos é que o calendário maia era trabalhado na observação do Sol, da Lua e de Vênus, à época considerada uma estrela. Toda a formação observatória era astrológica, porque ainda não havia a matemática astronômica. Desde quando se começou a fazer a adaptação do ano lunar pelo ano solar, várias dificuldades, evidentemente, foram encontradas, como ocorreu com o nosso calendário tradicional, que passou pela história por 3 manifestações típicas de adaptações para concluir-se com o dia 29 de fevereiro, que logo mais virá, com o acréscimo do mês de julho, em homenagem ao divino Júlio César, e do mês de agosto, em homenagem a Caio Júlio César Augusto, que era o Otaviano, para que possa dar exatamente o ciclo da volta da Terra em torno do Sol, adicionando-se mais 6 horas, alguns minutos, que somente os relógios atômicos podem precisar. Então, qualquer tentativa de fazer-se a transmutação do calendário maia lunar para o calendário social de natureza solar, encontram-se muitas dificuldades. Dessa maneira, não nos deixemos engolfar pelo falso cientificismo de algumas obras revestidas de conhecimentos astrológicos, em manifestação astronômica de que será inevitável o fim do mundo, nesses dias que se anunciam. Mas dissemos no início que nós somos herdeiros dos arquétipos, dos mitos ancestrais. Esses mitos são a nossa herança arquetípica das sucessivas reencarnações. E tudo aquilo que nasceu, evidentemente morre. Tudo aquilo que se iniciou, chega ao momento em que atinge o clímax e desagrega-se para assumir uma nova postura. É evidente que a Terra também experimentará o momento no qual perderá sua estrutura atual. E como a Terra faz parte do sistema solar,
os perigos de uma destruição do planeta não estão exatamente na sua parte do magma, da centrosfera, mas do mundo exterior. Por exemplo, é provável que o Sol, nas suas erupções atômicas, possa causar grandes prejuízos à Terra, como vem acontecendo ao largo dos milênios. No dia 5 de outubro do ano de 2005, e logo depois, no dia 20 do mesmo mês, aconteceram fenômenos solares que são habituais e que os astrônomos chamam manchas solares. São explosões nucleares da massa que levantam volumes maiores do que a Terra no dia 5 e maiores do que Júpiter no dia 20, provocando uma queda excessiva de fótons com uma grande velocidade na superfície do nosso planeta, que os absorve e modifica-se-lhe a temperatura. Com outros fenômenos atmosféricos, aqueles 2 fenômenos das manchas negras de outubro de 2005 culminaram na problemática do tornado que varreu a costa leste e sul dos Estados Unidos, destruindo praticamente o Alabama, e em especial a cidade de New Orleans. Mas um fenômeno perfeitamente lógico, astrológico, da nossa vida global nesse universo. É provável, diz os astrônomos, que o Sol, para manter a sua corte dentro da gravitacional, elimine energia para manter, através de 4 forças, o equilíbrio galáctico que existe no universo: a eletricidade e o magnetismo, a gravitação, a força quântica máxima e a força quântica mínima. Então, essas 4 forças energéticas mantêm o cosmo. E o Sol, para conseguir manter a sua corte, transforma massa em energia na velocidade de 420 milhões de toneladas por segundo. O que equivale a dizer que, à medida que essa massa se transforma em energia, consome-se. E chegará o dia em que o Sol deixará de ser uma estrela de quinta grandeza para tornar-se uma estrela anã ou aniquilar-se, o que redundaria num caos de natureza solar do seu sistema. Mas pelos cálculos matemáticos da astronomia, isso deve aguardar o período de 11 bilhões de anos. Eu me recordo que, oportunamente, proferindo uma conferência sobre a criação do ponto de vista do Big Bang, à luz da doutrina espírita, eu citei esse dado. E, ao terminar a conferência, quando eu desci, uma senhora muito aflita chamou-me e perguntou: irmão Divaldo, é verdade que o Sol vai morrer? Eu digo: é uma verdade astronômica. Mas quando isso vai acontecer? Quando tal acontecer, a Terra se desintegrará? É uma verdade astronômica. Mas quando, meu irmão? Dentro de 11 bilhões de anos. Ela levou a mão à cabeça e disse: meu Deus, o que será de mim que ainda não me casei? Então, nós temos 11 bilhões de anos para esse casamento com a ilusão. Então, é natural que também uma bólide espacial possa desprender-se de alguma estrela,
um asteroide colossal colida com a Terra, como aconteceu na Sibéria,